Olá, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de História e hoje eu vou fazer uma pequena revisão de um conteúdo que vocês já estudaram no primeiro bimestre, isso para a recuperação da prova paulista. Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta. Leia a frase abaixo. O tempo cronológico é o que é dividido em horas, dias, meses e anos. Essas divisões foram elaboradas pelos seres humanos que criaram instrumentos para controlar o tempo, como o relógio e o calendário. Assinale a alternativa que representa um exemplo de tempo cronológico. Qual seria a resposta? Letra A, o nascer do sol. Letra B, a Revolução Francesa. Letra C, o dia do nascimento de uma pessoa. Ou a letra D, a conquista do continente americano pelos espanhóis. Alguns realmente vão dar resposta maior. Mas será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Seria a letra C, o dia do nascimento de uma pessoa. Veja, quando vocês vão fazer uma avaliação, vocês têm que ler a pergunta. Muitas vezes a pergunta vai estar explicando e depois vai vir realmente o que está sendo pedido para você chegar na resposta. Então, leia com atenção a pergunta. Mas se você não sabe exatamente o que é o tempo cronológico, mesmo que ainda esteja explicado ali, vamos dar uma olhadinha então aqui. O que é o tempo cronológico? É o que é dividido em horas, dias, meses e anos. É o que está escrito lá. Se você tem um calendário, se você tem um relógio, você começa a organizar o seu dia a dia a partir desse tempo cronológico. O horário que você vai estar na escola, que pode ser 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, pode ser o horário que você vai brincar em tal horário que comece, o horário que você tem que voltar embora, o horário da janta, o horário de dormir. Tudo isso é organizado dentro desse tempo cronológico. Então, o tempo cronológico, ele foi criado pelos seres humanos para organizar nossas atividades do dia a dia. Então, repare bem no seu dia a dia. Se você está em férias, se você está num dia que não é costumeiro a você, o que vai acontecer? Você começa a meio que se ficar desorganizado e começa naturalmente a organizar seu dia a dia dentro desse cronograma. Então, o tempo cronológico é algo para que nós utilizamos para organizar o nosso dia a dia, ok? Mas será que só existe o tempo cronológico? Existe mais algum tipo de tempo? Podemos olhar aqui. O tempo da natureza. Se você escutar no fundo, está chovendo. Então, a gente pode dizer que o tempo da natureza é os ciclos que ocorrem no mundo natural. É o nascer do sol, o pôr do sol, o tempo de chuva, o calor, vamos dizer assim, o frio. Nesse ponto, a gente coloca tudo no termo natureza. A chuva, o sol, o calor, o frio. A gente pode ver que o tempo da natureza, ele pode ser dividido também em estações do ano, como inverno, verão, primavera, outono, as 4 estações do ano. E os seres humanos, eles organizam a sua vida dentro desse tema da natureza, porque o tema da natureza não pode ser controlado pelos seres humanos, mas a gente se adapta a eles. Por exemplo, se está um frio, como está tendo hoje, eu vou me agasalhar mais. Se tiver calor, eu vou usar menos roupas. Vai ter épocas específicas do ano que eu vou estar plantando e vou estar colhendo, porque o ser humano, ao longo da sua história, foi aprendendo com a natureza quais são as melhores épocas do ano para plantar. Isso tudo graças a esse tempo da natureza. E o último tempo que a gente vai estar vendo é o tempo que interessa para a história, que é o tempo histórico. O tempo histórico também foi criado pelos seres humanos e está relacionado com a organização e os estudos do acontecimento da história. Todos os eventos que ocorreram ao longo da espécie humana, ao longo da Terra, ele vai ser estudado nesse tempo histórico. Então, se eu fosse para fazer isso, podemos dizer que o tempo histórico é como se fosse fase de um videogame. Cada época, você pode estar estudando sobre aquilo. Você pode ver um pequeno recorte sobre aquele período. Ah, quando o homem foi à Lua. É um período que a gente pode ver na idade contemporânea. Isso aí, quando você começar a estudar a linha do tempo. Lembre-se que você já estudou sobre isso na escola. Se for estudar sobre alguma guerra, se for estudar sobre a origem de civilizações, ou se você for estudar a origem da sua própria cidade. Tudo isso está dentro desse tempo histórico. Então, podemos dizer que existem três tipos de tempo. Tempo cronológico, que fala sobre meses, dias, anos, horas, é onde a gente organiza o nosso dia a dia e foi criado pelos humanos. Tem o tempo da natureza, que é algo que o ser humano não criou, mas nós nos adaptamos a ela. É o tempo de plantar, é o tempo de colher, é o tempo de dormir, é o tempo de você ficar acordado. Tudo isso regulado pela própria natureza. E também o tempo histórico, que é criado pelos seres humanos para facilitar o estudo da história, para entender como que o ser humano agiu durante o tempo que ele está na Terra, ok? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra em outro momento. Então, até.